Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar do livro dos médiuns para umbandistas. Hoje nós estamos aqui para fazer a segunda parte da identidade dos espíritos, do capítulo que fala sobre a identidade dos espíritos. A gente já fez a parte 1. Para não ficar muito extenso, nós estamos fazendo aqui a parte 2 e vamos dar continuidade na parte. Eu parei lá para aconselhando as pessoas a darem uma olhada na escala espírita. Para a gente, que eu tenho um vídeo na playlist do Livro dos Espíritos para Umbandistas, e lá tem a parte da escala espírita. A escala espírita, né, ele diz o seguinte: aqui a gente está falando de algumas provas da identidade, né? Porque muitas vezes a gente vê que o guia espiritual é mais importante a mensagem do que a própria identidade do guia, né? Porque muitas vezes você vai ver guia inteligente com uma moral baixa, guias, um guia afável e bom, um guia afável e bom, com inteligência pequena. Então é importante ver o grau, porque assim, não é assim. O que faz com que um guia seja guia? Querer o bem, ter um certo grau de capacidade de promover o bem. O bem pode ser promovido pela inteligência, pela erudição do espírito, o bem pode ser produzido pela moral que o espírito tem. Então, pode ser um espírito que tenha pouco conhecimento intelectual, mas tenha uma energia muito poderosa de bondade. Então, muitas vezes, esse arquétipo, por exemplo, é dos nossos pretos velhos, um guia que fala numa linguagem muito simples, mas que tem uma moral muito elevada. Muitas vezes, mas não necessariamente o arquétipo é assim. Muitas vezes você vai ver que o fundo filosófico que um preto velho que fala numa linguagem muito simples tem é um cunho altamente elevado. A sua sagacidade e a sua inteligência é altamente elevada. Então é muito importante a gente ter bom senso e discernimento, tá? Um guia sempre se faz vir junto com ele a energia que ele tem, a energia da sua egrégora. E aí o médium tem a capacidade de perceber isso. Um quiumba vai vir com a energia negativa da sua própria egrégora também. E aí o médium tem que ter sensibilidade para entender e discernir sobre esses elementos energéticos que ele passa a perceber, tá? Aí ele fala assim, ó: sempre devemos analisar as características que foram faladas lá no outro vídeo, né? Sobre o espírito tem que ter um pensamento equilibrado, ele tem que ter uma linguagem e atitudes que tem de bom senso, a sua lógica, a sua moral, sua filosofia, ela tem que ser bem constante, ela tem que ser, ele nunca se contradiz, certo? Então, nós temos que observar isso. Por exemplo, quando você vai ler um livro, você vê se esse livro tem uma boa qualidade, como? Pelas palavras do autor. Então, nós que somos médiuns, vamos entender a questão a leitura do espírito que está à nossa frente ou está se manifestando por nós pela observação das suas palavras, pela qualidade da sua lógica, pela moral que ele tem, pela filosofia da sua mensagem e pela constância disso tudo e pela energia que ele transmite, né? E isso faz com que a gente entenda a qualidade daquele ser espiritual. O nome dele é o de menos, tá? O guia, um guia espiritual nunca se aborrece em ter que provar a sua identidade. Todo guia, por ele ser um ser de luz e elevado,
ele não perde a sua paciência em ser cobrado a sua identidade, certo? Por quê? Porque nós que fazemos parte de um trabalho temos a responsabilidade, principalmente o pai de santo. Ele tem que ter a responsabilidade de provar que aquele ser espiritual ali é quem diz que ele é, para que depois que aquele médium se manifeste e prove a sua identidade, ele possa trabalhar de maneira precisa na sua gira de atendimento, tá certo? Então é muito importante, e um guia nunca se aborrece de ser cobrado da sua identidade, para que ele prove a sua identidade. Aí eu ainda coloco mais uma coisa além disso. Para nós, umbandistas, temos os pontos cantados e pontos riscados confirmatórios. Alguns terreiros, eles têm a necessidade, quando um guia dá um nome, que o guia dê o seu ponto riscado e dê o seu ponto cantado. Muitas vezes isso pode acontecer. Na nossa religião, isso é uma cultura que é importante, não necessária, certo? Porque a observância, ela passa pelas coisas que foram faladas, da lógica, da filosofia, da moral e da energia que vem junto com o guia, certo? Mas existem pontos confirmatórios e pontos cantados e riscados que vão confirmar a identidade desse guia e as suas características de trabalho, tá? Vamos continuar. Aqui ele vai falar do guia espiritual, né? Ele fala o seguinte: um guia nunca entra em contradição. Como a gente sabe que o guia não entra em contradição? Se o médium manifestou aquele guia apenas uma vez, eu vou ter um cabedal de informação suficiente para que aquele guia entre em contradição ou não? Ou seja, eu vou ter que observar aquele guia durante um bom tempo, certo? Vamos colocar aqui se eu fosse um pai de santo. Então, aí ele fala, é necessário a constância e uma uniformidade de boas comunicações para mostrar a presença de um guia de luz, certo? Então, é muito importante que seja observado, principalmente nos médiuns iniciantes, tá? Os guias espirituais só dizem o que sabem e se calam ou confessam que não sabem, ou seja, confessam a sua ignorância naquele assunto sobre determinado, sobre determinado assunto. Então ele diz o seguinte, ó, os guias, eles falam daquilo que eles sabem, daquilo que eles podem comunicar. Se eles não sabem, se eles não podem, ele sem problema nenhum vai falar assim, esse assunto eu não sei, esse assunto está acima de mim. Eles não têm pudor de ficar ludibriando a pessoa sobre um assunto. Isso eu não posso falar. Isso eu não sei. Vou ver com os meus superiores. Porque o guia que está conosco, ele tem superiores, né? E um guia de luz, eles se calam ou eles manifestam a sua inferioridade naquele assunto. Não é que ele seja um guia inferior, mas naquele assunto não é da especialidade dele, tá? Evitam prever o futuro. Quando eles dão essa orientação de questão de futuro, eles fazem por pressentimentos ao seu próprio médium, tá? Então, e principalmente evitam datas. Eles não dão data, ele evita prever o futuro, porque isso é adivinhação. Espiritismo, Umbanda, não é questão adivinhatória. Aí, questão de oráculo fica a cargo de outras religiões. A questão oracular não está sendo colocada aqui. A questão oracular é uma outra circunstância. Um guia de luz, pela sua capacidade de manifestação, ele próprio evita a manifestação de questões que têm um cunho de futurologia, com data, problemas assim que vão acontecer em tal data. Isso aí, a gente sabe que a nossa vida ela é baseada no livre-arbítrio e não existe nada determinado nessa vida que não possa ser modificado pela mudança de atitude daquela pessoa, né?
Mas eles podem prever, ó, essa pessoa está num rumo errado. Evitam prever o futuro, aí já falei. Suas palavras são simples, são claras, são compreensíveis por todos e são racionais e são desapaixonadas. Ou seja, um guia não tem raiva. Ele não tem raiva, ele não tem medo, ele não fica chateado com você. Se você deixou de fazer aquilo que ele orientou, ele não vai se aborrecer com isso. Ele é despretensioso. Ele vai passar a orientação do que tem que passar e aquilo vai, ele fica triste se a pessoa vai para o caminho errado, mas no máximo que vai acontecer é ele se afastar de você. Pelo menos os guias que nós estamos falando, superiores e guias de Umbanda, né? Não dão ordens. Nossos guias não ordenam. Vai lá e faz tal coisa. Isso aí é mais do médium do que o do próprio guia, né? Um guia de luz, ele aconselha, certo? Não são e não se dizem donos da verdade. Nenhum guia fala assim, eu sou fulano de tal, você faz o que eu estou mandando, porque eu sou o caboclo das galáxias. Não. Ele simplesmente se coloca como um igual. Tá? Ele vem ali, passa o conselho dele, dá a orientação, orienta os banhos, orienta o rumo da pessoa, ela faz se ela quiser. Não ficam lisonjeados com elogios. Não se colocam mais importantes do que o trabalho. Eles são apenas mais um como nós. E ainda se colocam na posição de dispensáveis. Eles não são indispensáveis ao ver deles próprios, tá? Não gostam de coisas fúteis, apenas as úteis chamam o seu interesse e são altamente prudentes. Quando tem um guia com um nome muito conhecido, aí é que se deve ter a primeira coisa que se deve fazer é verificar muito bem a sua identidade. Vou repetir, eles não se ofendem em dar provas da sua identidade. Outra coisa, nunca apontam coisas comprometedoras. Um guia espiritual sempre vai ser discreto. Ele não vai comprometer ninguém. Vamos supor que na nossa gira tenha lá um casal que esteja se tendo relações e são casados dentro de um terreiro. Vocês nunca esperem que um guia de luz venha no meio da gira falar fulano de tal tá ficando com fulano de tal. Isso aí ou é médium ou é quiumba, tá? Ou é o próprio médium desequilibrado ou é quiumba, tá, galera? Aí eu voltei aqui na constância e na uniformidade das suas boas ações, mostra a presença do guia. Ou seja, você vai ver aquele guia que está há anos sempre mantendo sempre a mesma postura de equilíbrio, de paz, de cunho filosófico, de moral, sempre elevados. Eles nunca vão se contradizer. Eles mantêm um padrão uniforme nas suas manifestações, tá? Aí ele vai agora falar um pouco de espíritos, né? Que são quiumba, zombeteiro, né? Um espírito enganador insinua a desconfiança e a animosidade. Um espírito quiumba ou zombeteiro falam sofismas. O que é sofisma? Eles falam coisas erradas como se fosse uma verdade absoluta. Eles tentam colocar coisas verdadeiras com coisas que são erradas para induzir a pessoa a fazer coisas erradas. Usam de sarcasmo, injúrias, ou seja, injuria a pessoa, seu filho disso, diferente de um xingamento, muitas vezes, para um puxão de orelha de Exu, certo? Uma injúria de um espírito, ele tem cunho depreciativo. Vem cá, ô seu safado, para puxar a orelha de um Exu é diferente de injúria, tá? Demonstram
Eles querem falar que são muito fortes, que vai, se você fizer isso eu te derrubo, se você fizer isso eu vou acabar com você. Isso é espírito, não é espírito guia, não é um Exu que trabalha na lei de Umbanda. Talvez seja algum outro tipo de espírito que esteja na escala espírita lá embaixo, dando um nome de um guia espiritual, tá? Fazem ameaças, é aquilo que nós falamos. As suas falas, em suas falas, observa-se preconceitos. Eles têm mania, ou seja, olha, eu só vou aceitar o charuto da marca tal, a bebida da marca Y, muito, aí você vê que é mais um quiumba, né? Por exemplo, uma vez eu comprei uma cachaça pro Caveira caríssima. Fui dar para ele aceitou e ele falou assim: da próxima vez, fala pro meu menino não trazer dessa. Nós não trabalhamos com valor, nós trabalhamos com o elemento que tem dentro. E essa que ele comprou, apesar de ser de bom coração, essa que ele me trouxe não tem os elementos que eu preciso. Eu não bebo, ele falou. Eu não bebo, eu não fumo. Eu uso do que tem dentro ali, dos elementos para poder trabalhar a energia. E a que ele me trouxe eu agradeço muito, mas não é a que eu preciso. Então, olha só a condição, né? Agora, um quiumba vai querer o quê? As mais caras, os mais, sabe? Muitas vezes o médium não tem nem a condição financeira para comprar aquilo. E são ostentadores, debochados, né? Então são tudo que você vê de qualidade inferior, né? Esses espíritos vão ter. Podem aparentar para médiuns videntes com uma aparência de um espírito de luz, mas isso só acontece por um período curto. Tem um tempo determinado. E dentro dessa condição, ele não vai ter capacidade de se manter como um guia durante muito tempo e vai acabar sendo visualizado pelo médium, né? E a farsa vai acabar. A avaliação do grau do espírito que se comunica depende de bom senso. Ou seja, um médium que vai observar isso precisa ser um médium experiente, com algum tempo de mediunidade para poder observar. E aí ele faz uma pergunta: se o médium não tem autoconhecimento, como ele vai fazer essa observação, né? Então, é importante que tenha conhecimento da nossa religião, que tenha estudo, experiência, ou seja, tenha visto muitas coisas acontecerem, espíritos bons chegarem e ver que tem aquela permanência, espíritos que diziam que eram espíritos de luz e depois não sustentaram isso. Isso vai... o médium vai criando um cabedal de conhecimento para observar com bom senso essas coisas. E a sensibilidade dele. Ele vai ter o guia dele que muitas vezes vai mostrar a energia daquele espírito. E para isso, ele ter isso tudo, não adianta ele ter isso tudo e não ter uma moral reta. Ou seja, ter anos de estrada mediúnica e ser, sei lá, ter duas famílias. Eu já vi isso acontecer. A pessoa ter não sei quantos anos de mediunidade, ter uma família aqui e outra família lá. Moralmente, não adianta nada. Ou seja, o próprio guia espiritual vai se afastar. Espíritos grandiosos formam falanges e os seus subalternos ficam responsáveis pelas manifestações esses espíritos ainda recebem o nome dos espíritos maiores, como os arquétipos. Eles mesmos não manifestam, ou seja, os espíritos de grande luz, vamos só colocar aqui, falange do seu tupi, a falange do espírito do seu tupi. Tem um seu tupi principal, que é o general de tudo. Dali vai ter o capitão, o tenente, o subtenente. Então vai ter uma hierarquia. Os que se manifestam,
aqui conosco, eles são os soldados e cabos, sendo que eles vão manifestar com que nome? Pelo arquétipo de Tupi. É isso que ele está querendo dizer. Mas uma coisa muito importante que eles falam, apesar de tudo isso, para um espírito receber o nome de um guia, de uma falange, ele tem plena capacidade de representar o guia maior, certo? Então aqui, ó, ele bota, os guias representantes sempre estão à altura do seu superior, tá? Por mais que ele esteja abaixo na hierarquia espiritual, ele é suficientemente responsável para arcar com a ordem que vem de cima, tá? Médiuns sérios podem ser enganados, então a gente tem que sempre estar atento. Críticas de um guia, a crítica de um guia é sempre prudente e cautelosa e reservada. Ou seja, um guia nunca vai fazer chacota de você em público. Quando ele vai puxar a tua orelha, ele vai puxar a tua orelha, você e ele, olho no olho, tá? Ele não vai te humilhar, ele não vai fazer chacota da tua cara, mesmo porque ele não vai ferir a sua sensibilidade, mesmo que seja um Exu. Um guia sempre afasta os zombeteiros do seu médium, se houver autorização. Ou seja, se o médium tiver uma conduta reta, uma conduta precisa dentro da lei, do resguardo que ele precisa, querendo evoluir como pessoa, o guia espiritual sempre vai afastar o quiumba, o zombeteiro, o espírito sofredor de perto dele. Se isso ocorre próximo à gira, é mais para ajudar o espírito do que realmente para fazer uma prova ao guia, ao médium. Aí ele fala aqui uma coisa importante: fórmulas para afastar maus espíritos. Kardec diz que não há fórmulas para afastar maus espíritos. Nós, na nossa religião, dizemos que tem. Nós temos a nossa ritualística, as consultas, nós temos os banhos, as defumações, nós temos tudo para que possa mudar a energia daquela pessoa, para que ela se recomponha. Aí, mas independente do que Kardec fala e do que nós falamos dentro da nossa religião, é o seguinte: não adianta a gente ficar fazendo defumação e banho o tempo inteiro e a pessoa não mudar a atitude dela, certo? E aí Kardec fala, é melhor um bom pensamento, porque o Kardec fala, não tem fórmula, a fórmula é o bom pensamento. Mas para nós existe fórmula. A gente vai fazer banhos, vai fazer ritualística, vai fazer oferenda, mas se você não mudar o teu proceder, não adianta nada. Então, por isso, eu discordo de Kardec aqui. Kardec fala sinais gráficos de reconhecimento. Ali, no caso, o ponto riscado, né? Kardec diz que não existe, porque qualquer um pode imitar um ponto riscado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: uma pessoa, um médium, que vê o ponto riscado do seu guia, eu estava até vendo um pai de santo falar, pai Felipe Brasil, falar que quando ele olha um ponto riscado de um guia, de alguém que está em desenvolvimento no terreiro dele, parece que o ponto se ilumina, certo? Então, existe sinais de reconhecimento, sim, para nós, tá? Então, discordo de Kardec nisso. O guia ou quiumba sempre traz a impressão da sua energia. O médium tem que perceber isso. Isso aqui é uma repetição e é importante a gente ter a noção disso tudo aí, tá, galera? Então, neste capítulo, acaba por aqui a identidade dos espíritos. Peço para deixar um joinha, compartilhar, deixar um alô lá nos comentários para a gente poder repassar isso, certo, meus irmãos? E a gente fica para o próximo assunto do livro dos médiuns para umbandistas. Muito axé a todos.